Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Hoje realmente, irmãos, eu me encontro feliz, né? Porque hoje as minhas lágrimas são de alegria. Né? É muito bom nós chorarmos de alegria. Som, eu acho que tá. Eu acho que as melhores lágrimas são de alegria e não de tristeza, né? E hoje as minhas lágrimas são de alegria. Muita gente sabe o que aconteceu com a Luísa, mas é como a minha irmã falou assim, você precisa fazer um resumo, mas hoje é um culto em gratidão, então você precisa contar, né, o que aconteceu, o que você passou. Então eu fiz aqui um resumo, estou muito emocionada, né? Mas eu vou tentar aqui ler o que eu mesmo escrevi, se eu conseguir entender por causa do nervoso. Então, irmãos, no final de 2019, início de 2020, fomos pegos de surpresa com uma situação que jamais poderíamos imaginar em passar. Situações, creio eu, que pai nem mãe, nenhum do mundo gostaria de passar. E percebendo, né, que Luísa, a cada dia, ouvindo com dificuldade, fomos ao especialista, um otorrino. Simplifiquei, porque senão a gente vai virar noite. Fomos ao otorrino, né? E ele passou uma audiometria. E quando veio o resultado, não foi o que nós esperávamos. Luísa com uma perda auditiva como de um idoso na faixa de 80 anos, né? Foi inacreditável e frustrante também. O desespero foi instantâneo, né? Nós somos humanos, então, por mais que sejamos cristãos, por mais que, né, cremos no Senhor, não tem como, né? Luísa perfeita a vida toda, nunca teve um problema de saúde algum. Teve uma faixa da idade dela que ela teve um plano de saúde que ela nunca precisou usar. E eu falei pro pai dela cancelar, porque a Luísa não tinha uma gripe, né? E aí depois resolvemos fazer outro plano, e que já era planos do Senhor, a Luísa ter outro plano de saúde. E aí, de repente, com uma audição mínima, a dor foi muito grande. A dor foi muito forte em nossos corações. Choramos muito, como a Arlene falou, diante dessa situação. Fomos fazer outros exames para entender melhor o que estava acontecendo. Foi passada uma tomografia ao meu pedido e, enfim, a situação era mais delicada do que nós pensávamos. O resultado não foi nada bom também. Luísa tinha 2 tumores benignos de cada lado dos ouvidos, referente a uma doença chamada neurofibromatose tipo 2, que eu creio na cura da Luísa na noite deste dia. Creio que nós não vamos mais viver esse tipo de enfermidade na vida da Luísa. Então são tumores benignos que nascem na bainha dos nervos. Por isso a perda auditiva dela. Cada lado tinha um tumor. O choque foi ainda maior. Fomos à procura de um especialista nessa situação. Ou seja, o momento era com o neuro, né? Não adiantava mais o otorrino naquele momento. Depois, aí passamos por 3 neuros e todos com o mesmo diagnóstico. Mas isso foi um processo muito longo. Quem ia operar, como é que ia ser, né? Mas enfim, o Senhor colocou o neuro que Ele quis nos nossos caminhos, né? 2 tumores benignos nos nervos auditivos, bilateral, e isso é um caso raro, né? Os médicos falaram que era um caso raro. A maioria já ouviu unilateral, bilateral era raro, né? Sofremos mais ainda por ser bilateral, né, irmão? Sofremos mais ainda porque tudo que o Senhor nos deu é para funcionar bem, né? São 2 ouvidos porque precisamos dos 2, né? Então, de qualquer maneira, foi muito grande a dor, né? Foi marcada a primeira cirurgia no dia 1º de setembro de 2020, começo de pandemia, né? Com 12 horas de duração. Nunca vivi e nunca quero viver
viver novamente essas horas de angústia. Sofremos todos juntos, nós, os pais, né? Eu e o Branco, porque só quem é pai é que sabe. A família, os amigos, os irmãos em Cristo, meus vizinhos, sofremos todos juntos, né? E minha igreja também, né? E várias outras pessoas que nos ajudaram, que nos ajudaram também em oração. E nesse dia, irmãos, foi aniversário da irmã Helena, né, irmã Helena? Dia 1º de setembro, aniversário da irmã Helena. Mas mesmo eles em casa, né, comemorando esse dia especial, não se esqueceram de nós, orando em espírito e fisicamente também, junto com os seus convidados. Eu lembro que ela me mandou um áudio durante a cirurgia e um pastor levantou um clamor, né? Ou vocês ali em festa e levantaram um clamor e ela enviou para mim, né? Eu falei, meu Deus, é muito carinho, né? Porque eles estão em festa, quem está vivendo a situação sou eu. Mas, irmãos, como nós somos muito unidos em tudo, né? O cristão, ele é unido, o vizinho, ele é unido. Então, se um chora, outro chora, se um sofre, outro sofre. Enfim, a cirurgia chegou ao final, depois de 12 horas de angústia e preocupação. Mas correu tudo bem, para a honra e para a glória de Deus. Fomos para o CTI, como de rotina, né? Depois de toda a cirurgia. No dia seguinte, Luísa parecia um boneco de posto de gasolina. Eu não consigo esquecer essa cena, né? Luísa sem um equilíbrio nenhum. Precisou de 2 homens do tamanho do pai dela para conseguir levantá-la da cama e sentá-la um pouquinho. Ela não tinha equilíbrio. Ela parecia um boneco. Eu falei, meu Deus, que situação é essa que nós estamos passando? Mas, de qualquer maneira, tínhamos que passar. Foi por causa da quantidade de anestesia, né? Muitas horas de anestesia. E a Luísa, assim, ela é uma menina muito recatada, muito reprimida. E ela não se importou daqueles 2 homens imensos que ela não conhecia. Vendo ali ela praticamente nua. E eu falei, meu Deus, como nós somos pequenos, né? Como nós somos pequenos, como nós não somos nada. Né? Nós tínhamos que aprender a vivermos melhor um com os outros, né? Nós tínhamos que aprendermos a ter mais paciência um com os outros, mais amor, mais carinho, mais empatia um pelos outros, porque nós não somos nada, né? E eu vi aquela cena ali, eu falei, meu Deus, a Luísa, até se ela estiver no banheiro, ela não gosta que eu entro. E a Luísa ali diante daquela situação, né, perto daqueles 2 homens, eu falei, Senhor amado, tem misericórdia dessa situação. Mas aí, no dia seguinte, né, ela foi melhorando. E aí ela já fomos para o quarto, né, e ela conseguiu já ir se recuperando. E graças a Deus nós ficamos, não lembro se 5, 6 dias, né? Ela ali internada, mas foi uma cena muito horrível mesmo que eu presenciei. Então, quando eu vejo Luísa assim bem, nessa situação toda, eu falo assim, Senhor, nós temos que viver um dia de cada vez, né? Nós temos que viver um dia de cada vez. São situações que nós não queríamos passar, né? Mas o Senhor, Ele tem o controle de tudo, né? Se nós estamos passando, é porque Ele tem permitido, né? Tem algum porquê aí no final dessa história toda, tem algum porquê, né? Mas estamos vencemos, né, irmãos? Vencemos. Mas tudo ficou bem pela misericórdia do Senhor. Estou correndo aqui por causa do tempo. Aí no dia 4 de maio de 2021, foi marcada a 2ª cirurgia com 8 horas de duração. 4 horas menos, né, que a outra cirurgia, que a primeira. Mas a angústia, o temor, o medo foram os mesmos. Enfim, a cirurgia chegou ao final. E novamente, pela graça e misericórdia de Deus, tudo correu bem. Luísa se recuperou rápido,
Depois de 15 dias, ela teve uma meningite, que minha mãe nem sabe, está sabendo agora, né? Ela pegou uma bactéria e quando nós chegamos lá, Luísa com febre, com rigidez, né, no pescoço. E aí quando o médico falou para a Arlene, porque a Arlene, ela tomava frente de tudo, né? Porque por ela ser tia da Luísa e não ser mãe, é mais forte, né? A mãe é mais fraca diante dessa situação. Então, quando ele falou, a Arlene ligou para ele, falou como a Luísa estava, ele já falou com a Arlene, já sinalizou, né, já descemos com ela e graças a Deus já começou logo as medicações e graças a Deus passou, né? Mas a Luísa ficou 15 dias internada, né? Mas voltamos bem, graças a Deus. Devido às cirurgias de cabeça, Luísa teve cada lado do rosto lesões severas, né? O rostinho dela ficou muito tortinho. Fez 1 ano de fisioterapia com choque, né? Choque que a Arlene foi fazer um pouquinho, que ela teve uma paralisia de Bell e ela não suportou 5% do que a Luísa suportou no rostinho dela durante 1 ano. É choque de choque mesmo, né? Mas graças a Deus, o médico, ele não acreditava que o rostinho dela voltasse 100%. E pelas mãos do Senhor, né, por uma boa profissional, o rosto dela voltou 100%. Né? O rostinho dela voltou 100%. Depois das 2 cirurgias de cabeça, em maio de 2023, no dia 10, fomos para São Paulo em busca da cirurgia do implante, porque aqui no Rio não tinha possibilidade de ser feita. Sobre o implante, Deus já havia me falado através de uma irmã em Cristo, irmã Maria, que é vaso de Deus, que está ali, né? A irmã Maria orando pela Luísa, e ali o Senhor deu uma visão a ela, apresentava um aparelho auditivo, não foi, irmã Maria? Se apresentava um aparelho auditivo. Ela disse que apresentava uma cama de hospital e apresentava um aparelho auditivo. E a irmã Maria não sabia de nada. Sabia, irmã Maria? A irmã Maria não sabia de nada, porque eu não tinha conversado com ela, né? Então, ela falou tudinho. Ela falou assim, Nicinha, eu não sei o que está acontecendo com a Luísa. Eu preciso contar para testificar o que o Senhor faz, né? Porque às vezes a gente fala em Deus, mas a gente não crê, né? Então ela não sabia de nada. Ela orando, ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo com a Luísa, mas eu via na cabeça dela uma forma assim de caroços, não foi, irmã Maria? Caroços na cabeça dela, que eram os tumores, né? E eu vi assim um leito de hospital. Luísa vai passar por uma cirurgia e apresentava um aparelho auditivo. E aí eu não falei nada, deixei ela falar o que o Senhor estava dando a ela. Então naquele momento eu entendi que o Senhor, ele estava providenciando algo novo para a vida da Luísa, né? Aí eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E aí, enfim, Luísa fez essa cirurgia, né? Fomos para São Paulo. E aí, no dia seguinte da segunda cirurgia, o neuro falou para mim assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Luísa ainda no centro cirúrgico, do CTI. Aí, quando ele falou isso, veio ao meu coração o aparelho auditivo. Aí ele falou para mim assim, Luísa tem uma chance de ouvir daqui 1 ano, né? Agora não. Daqui 1 ano, ela pode colocar um aparelho auditivo. Aí eu falei para ele assim, doutor César, eu não sei se o senhor crê em Deus, né? Mas o Senhor já havia me avisado que a Luísa iria usar um aparelho auditivo. Ele falou assim, então amém por isto, né? E ali, através, né, primeiramente o Senhor falou e depois, né, o homem, ele confirmou que tinha essa chance, né, da Luísa colocar um aparelho auditivo. E aí, irmãos, fomos para São Paulo, né? Deus preparou tudo, desde o local, né, que ficamos de excelência,
como eu contei aqui, né, nós fomos recebida com excelência lá em São Paulo, através de um primo meu, e eu louvo a Deus pela vida dessa família, o nome deles estão nessa cestinha, porque eu vou ser grata à vida deles enquanto eu viver. Então o Senhor, Ele preparou tudo, preparou um local de excelência, preparou um hospital, né, um hospital bem de um porte, né, bacana lá em São Paulo também, que até o otorrino de lá falou assim, olha, a Unimed, ela liberou um hospital tipo a Rede Dó do Rio de Janeiro. Eu falei assim, Deus faz essas coisas. Então a gente vai, né, acalmando o nosso coração, porque nós vamos ver nas mãos do Senhor, em todos os detalhes, né? E aí, seguimos a cirurgia, o resultado do implante também foi satisfatório, né, pelos médicos, e com 45 dias que a Luísa havia, né, feito o implante, nós fomos lá para poder ela ligar o aparelho, né, e nesse dia que ela ligou o aparelho, foi feito um procedimento estético do outro lado do rostinho dela, porque a primeira cirurgia foram 12 horas, mas o nervo dela por dentro ficou melhor, por isso que o rostinho dela voltou 100%, né? A segunda cirurgia, o rostinho dela por fora ficou melhor, mas acabou com os nervos dela por dentro. Então não tinha chance nenhuma do outro lado ficar, né, centralizado. E aí foi necessário um procedimento, né, com cirurgião, para poder a Luísa ter o rosto bem centrado como ela está agora, né? Foi uma luta, foi uma dificuldade, né? Lutamos bastante com a Unimed, mas enfim, eles custearam tudo, né? E Luísa fez esse procedimento, está ali com o rosto maravilhoso, né? Nós fomos lá mês passado, ele disse que tem muitas coisas ainda, muitos ganhos para a Luísa através desse procedimento que ele fez, né? Se for necessário, ele vai fazer um outro procedimento, mas aos olhos dele não vai ser, né? Então a Luísa está ali bem, bonita, já se maqueia, já seguindo a vida dela, né? E este mês, 10 de julho, fez 1 ano da ativação do aparelho. Já temos bons resultados. Luísa tem som. Luísa consegue ler os lábios com mais facilidade. Tudo se tornou melhor para ela com este implante. E convivemos e continuamos confiantes nas promessas do Senhor na vida da Luísa. Que Luísa, irmã Helena vai lembrar, os pastores vão lembrar, quem estava na campanha vai lembrar, que Luísa será curada para curar por onde ela passar com o testemunho dela. Foram essas uma das promessas que o Senhor fez ali naquela sala, né? Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? Eu não sou fiel no que eu falo, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Cremos que se o Senhor, nosso Deus, quiser, os nervos auditivos da Luísa podem ser restituídos, regenerados, mesmo a medicina falando que é impossível. Deus pode fazer, Ele é poderoso para isso e muito mais. Então o culto de hoje é em gratidão, né? O culto de gratidão de hoje é para dizer que independente de qualquer situação que já temos vivido, independente de qualquer situação, já temos vivido milagres extraordinários pelas mãos de Deus na vida da Ana Luísa. Na vida da Luísa. E por isso somos gratos a Deus, a família, a igreja, os amigos que nos sustentou em oração e em amor. Deixo a nossa gratidão a todos, a nosso Deus por todo o bem feito e livramento na vida da Luísa. Meus agradecimentos a todos que aqui estão, em especial aos meus pastores Francisco e Maria Helena, e agora aos nossos pastores Hudson e Luciene, que pelo carinho com a Luísa, com tão pouco tempo de convivência, né? Esse carinho todo com a Luísa. Serei grata a todos sempre e a toda a igreja
família e amigos. Porque, irmãos, todas as igrejas oraram pela vida da Luísa, todas. Aqui poderia ter mais pessoas, mas todas elas tinham compromisso. Então, de cada igreja que me ajudou, eu convidei 2 irmãos, né? Tá aqui o Vinícius, a irmã Maria representando Castelinho, né? Helenice na época era nossa, né? Guará na época era nossa. Então, assim, mas de cada igreja eu convidei 2 membros. É porque cada um já tinha mesmo seu compromisso. Então, eu louvo ao Senhor pelo dia de hoje, né, por estar aqui nesse culto em gratidão à vida da Luísa, né, que a Luísa, ela é uma menina dedicada à obra, ela é uma menina que ela faz a obra do Senhor com zelo, né, e eu tenho pedido ao Senhor que, independente desse zelo que ela tem pela obra, que a Luísa nasceu aqui, que ela venha crescer em graça e em conhecimento também, né, que Deus venha tirar toda a timidez. Para onde ela passar, ela já começar a contar o que Deus fez na vida dela. Porque Deus não fez coisas pequenas. O Senhor, Ele fez coisas grandes. E tem muito mais para fazer. Né? Como os hinos que aqui foram louvados. Né? Que tudo está nas mãos de Deus. Né? E que a Luísa, em vez dela questionar, ela preferiu adorar o Senhor. Né? E não é fácil adorar a Deus passando pelo vale. Não é fácil. Né? Às vezes as pessoas pedem uma experiência com o Senhor. Eu sempre orava e falava: Senhor, eu quero ter uma experiência real contigo. Ai, irmãos. Olha, irmãos. Não sei se essa oração a gente convém fazer. Porque tem que ter muita estrutura para poder, né, nós termos uma experiência com o Senhor. E às vezes não adianta, a experiência com o Senhor tem que ser na dor, né? Tem que ser na dor, tem que ser na perda, né? A experiência com o Senhor às vezes dói muito. Mas estamos aí vivendo os bens feitos do Senhor. Eu quero agradecer a igreja, eu quero agradecer cada vizinho meu que aqui está, Karina, que veio de tão longe fazer parte da minha bênção, Ronaldo, que teve essa oportunidade de estar aqui também, né? A minha prima Márcia, a Aline, que estão aqui, né? O tio Otacílio, que está aqui, a tia Carminha foi ali para a igreja dela, daqui a pouco vai estar aqui de volta de novo. E hoje é só dia de alegria, irmãos. Eu quero agradecer todos pela presença, agradecer ao pastor Hudson, a irmã Luciene, né, que estão aqui conosco, já chegou, comprando as nossas causas, né, pastora Leninha e o pastor Francisco, que estão aqui porque também compraram as nossas causas, né, e fizeram essa junção, e nós estamos aqui todos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, cada um de nós temos uma experiência com Deus, mas tem uma experiência que é dura. Os varões estão prontos a adorar? Vamos ouvir os varões adorando ao Senhor. Vamos lá, varões, vamos lá, cadê vocês? Vamos lá, os varões, em seguida estaremos devolvendo o microfone, o trabalho, a conclusão final, né? Tudo para o nosso pastor Hudson. Louvado seja Deus. Aleluia, os varões adorando ao Senhor. Está aqui, está escalado. Está escalado, não tem problema com ele. Aleluia. Glória a Deus. Oh.